Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos à nossa live no canal Odisseia. Hoje, com um tema super especial, nós vamos falar sobre sementes da espiritualidade, como ancorar o seu dia a dia. Mas antes de eu entrar aqui no estudo, antes de eu entrar no conteúdo, e até para dar tempo de vocês irem chegando aos pouquinhos aqui na nossa live, deixa eu cumprimentar aqui a Ana Maria Guimarães, o Ronaldo Lobato, Rosângela Maria Ferreira, a Rúbia, Eliana Paula, o André Silva, a Rosana Motolar, a Aparecida Silva, Célia Regina, Josefina Zocal, Maria de Lourdes, a Grace Meire, Esther Monteiro, Erani Campos, Fred Martins. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje, como dito, um tema muito especial. Falar de sementes da espiritualidade nos lembra um campo importantíssimo da vida humana, que é a agricultura. Ora, o agricultor é aquele que cultiva sementes, seleciona sementes, prepara a terra, corrige o pH, para a terra e semeia. E uma vez feita a semeadura, ele cuida e protege para que a semente possa germinar, florescer e frutificar. Falar, portanto, de sementes da espiritualidade é falar sobre esse processo do plantio e da colheita. E é um processo porque envolve uma série de atos, demanda dedicação, muito trabalho, muito suor, muita confiança do agricultor, que precisa esperar pela chuva, pelo sol, pelas condições climáticas e pela resposta do próprio solo. O agricultor trabalha, ele age, ele entrega o que tem de melhor, mas ele também precisa esperar e contar com a natureza, porque sem a participação da natureza, sem a contribuição da natureza, não há colheita. O trabalho do agricultor não é um trabalho autossuficiente. O agricultor não é autossuficiente. O processo de semeadura e colheita é um processo de cooperação entre o homem e a natureza. E essa é uma lição grandiosa, importantíssima. A agricultura também nos revela que nada é automático. Como é um processo, eu tenho que selecionar as melhores sementes, eu tenho que preparar o solo da maneira mais adequada possível, eu tenho que proteger a plantação. E aqui há um aspecto importantíssimo na proteção do cultivo. Toda vez que você semeia uma qualidade de planta, pode ser soja, pode ser arroz, feijão, cana-de-açúcar, café. Existem pragas biológicas específicas para aquele gênero, para aquele tipo de planta. Então há uma praga que ataca o pé de café, da mesma maneira que há uma praga que ataca a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o arroz, o feijão. O que não tem praga é a erva daninha. Alguém já ouviu falar de praga para erva daninha? Não tem. Não tem nenhuma praga específica para aquela planta que nasce ao léu, aquele capim selvagem, a erva daninha. Essa não tem praga. O que tem praga é aquele grão, aquela planta que tem valor para o ser humano. E isso nos revela uma grande lição. Se nós estamos negligenciando a nossa vida, se nós não estamos fazendo
nada pelo nosso futuro, se nós não estamos fazendo nada pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso crescimento pessoal, você não vai enfrentar nenhuma resistência, nenhum obstáculo, nenhuma agressão. Se você está completamente perdido, não tem propósito, se você não sabe qual é o seu desígnio, se você não sabe o que você quer da vida, se você não está caminhando em nenhuma direção, está completamente andando, vagando pelo espaço e pelo tempo, não tem obstáculos. Você não vai sofrer ataques. Você não vai ter ao seu lado pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas mal intencionadas. Da mesma maneira que erva daninha e capim selvagem não possuem pragas. No entanto, quando você está agindo com direção e com propósito, quando você está buscando realizar algum sonho, quando você está trabalhando arduamente pelo seu crescimento espiritual, nesse momento surgem pragas, aborrecimentos, contratempos, pessoas mal intencionadas, pessoas maldosas que se aproximam para destruir aquela plantação do bem, aquela plantação de espiritualidade, aquela semeadura de felicidade que você está fazendo. Na agricultura, nós chamamos de defensivos agrícolas, aqueles produtos naturais ou artificiais que nos ajudam a proteger a plantação dessas pragas. Defensivos agrícolas são estratégias que eu utilizo para que as pragas não destruam completamente a minha plantação. Se eu permitir que isso aconteça, não haverá colheita. Você terá arado o solo, terá adubado, terá corrigido o pH da terra, terá selecionado a semente, mas as pragas vão destruir todo o seu trabalho, as pragas vão inviabilizar a colheita sonhada. Defensivos agrícolas, portanto, são estratégias de proteção, de vigilância, de contenção. Não basta semear, é preciso proteger, é preciso vigiar. Muita vigilância, muita atenção, muito cuidado, muita proteção. Caso contrário, não há colheita. Por que estamos discorrendo longamente sobre questões da agricultura? Porque é exatamente na agricultura que nós tiramos a inspiração para refletir sobre aspectos abstratos da nossa vida, especialmente sobre a nossa espiritualidade, os nossos projetos de felicidade. Você construiu um casamento, um relacionamento afetivo saudável, amoroso e feliz? Espere por pragas, espere por pessoas mal intencionadas, espere por pessoas maldosas que virão com a intenção de destruir o seu relacionamento afetivo. Você conseguiu juntar um patrimônio com o seu suor, com o seu esforço, com a sua dedicação? Espere por pessoas mal intencionadas, espere por contratempos, espere por dificuldades que vão atacar o seu patrimônio, que querem fazer com que você perca tudo. Se você investiu na sua saúde, espere por pessoas e circunstâncias que vão destruir sua saúde. Se você não adota defensivos, a colheita estará comprometida. Essa é a lógica. Se nós não entendermos essa lógica, nós vamos caminhar como bebês, como pessoas ingênuas, como pessoas alienadas. Ingênuas porque não enxergam a maldade, não enxergam as más intenções. E bebês porque não aprenderam nenhuma estratégia de proteção e vigilância. O grande mestre dos mestres nos ensinou: vigiai,
vigiai. Precisa vigiar. Tudo que é bom tem que ser vigiado. Tudo que é bom tem que ser protegido. Tudo que é bom tem que ser cuidado com toda atenção. Se você for negligente, você vai perder. Se você for negligente, vai ser destruído. Você educa seus filhos, você dá toda a atenção para os seus filhos, mas se você não for vigilante, na escola ele vai fazer amiguinhos, ele vai começar a andar com determinadas companhias e aquilo vai destruir toda a educação que você deu para os seus filhos. Então tem que ter vigilância, os pais têm que vigiar, têm que proteger, eles têm que cuidar para que a semeadura deles não seja em vão. O mesmo vale para a nossa espiritualidade. Toda vez que você decide cultivar, desenvolver a sua inteligência espiritual, aguarde circunstâncias desafiadoras, aguarde acontecimentos que vão buscar destruir sua conexão, sua transcendência, sua espiritualidade. Pessoas vão se aproximar para te levar para o abismo, para te jogar no buraco, para destruir o seu clima de bem-estar psicossocial. E você pode cair num quadro de vulnerabilidade porque não foi vigilante, porque não soube se proteger. Então, nesse meu livro, esse novo livro, Sementes de Espiritualidade, um devocional que eu acabo de lançar com o Saulo Silva, meu grande amigo, parceiro em projetos de desenvolvimento humano, nesse devocional chamado Sementes de Espiritualidade, nós preparamos aqui uma mensagem para cada dia do ano, para que você possa refletir, para que você possa pensar sobre conteúdos que vão funcionar como defensivos agrícolas. Estratégias para você proteger a sua espiritualidade. Estratégias para você desenvolver a sua acurácia, a sua percepção, a sua consciência. E por que isso? Porque ao longo do dia você precisa ancorar a sua espiritualidade. Não pode deixar a sua espiritualidade sem proteção. Você não pode deixar a sua espiritualidade sem... É por isso que eu gosto de pensar na ideia de âncoras. O dia tem 24 horas. De 6 a 8 horas, você está dormindo. Nas outras horas, você está trabalhando, você está cuidando das pessoas que você ama, você está cuidando do seu corpo, está se alimentando, está fazendo uma atividade física. Mas eu pergunto, na sua agenda, em meio às horas do dia, você reserva algum momento para cultivar a sua espiritualidade? Você reserva? Você separa 3, 4 vezes no dia para fazer uma leitura edificante, para ouvir uma música que te inspira? Porque você pode ter saído de uma reunião do trabalho, uma reunião tensa, uma reunião desafiadora, e você saiu daquela reunião, as pessoas, a maneira como o assunto foi tratado, a atitude das pessoas te colocou em situação de vulnerabilidade. E o que a maioria de nós faz? Ingenuamente, a gente continua fazendo outras atividades, a gente não para ancorar a nossa espiritualidade. A gente não para reabastecer o tanque, para reabastecer as nossas energias, para cuidar do nosso bem-estar. Por isso que eu pensei nesse livro, e tem várias mensagens, para que a pessoa possa ancorar o dia dela, para que ela possa refletir, fazer uma reflexão transcendente, para que ela possa harmonizar suas emoções, para que ela possa se harmonizar. Esse tipo de ancoragem é essencial, é essencial. Ora, a natureza nos ensina isso a todo momento. Você não precisa escovar os dentes depois das refeições, você não precisa tomar banho
regularmente, diariamente, espero, para que as sujeiras não tragam doença para o seu corpo? Você não precisa dormir para repor as energias? Por que então acreditar que a nossa espiritualidade não precisa de reparação? Por que acreditar que a nossa espiritualidade não precisa também de cuidados diários? Por que acreditar que a gente não precisa de inspiração diária, várias vezes ao dia? Você viver no piloto automático, acreditando que a inspiração, o equilíbrio, o bem-estar vai cair do alto, é ilusão, é ilusão. Muitas pessoas semeiam a espiritualidade. Muitas pessoas chegam a arar a terra. Muitas pessoas chegam a pegar essas sementes de espiritualidade e plantar, mas não cuidam. E aí vai surgindo os obstáculos da semana, os conflitos, as conversas desagradáveis, as pessoas maldosas, as pessoas mal intencionadas que vão minando as suas energias, que vão minando as suas forças. E quando você se dá conta, você está esgotada, você está esgotado. Não tem mais de onde tirar, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque deixou o tanque de combustível esvaziar, porque deixou chegar numa situação em que as pragas invadiram a sua plantação de espiritualidade, as pragas invadiram a sua plantação de espiritualidade e destruíram tudo. Esses momentos que eu gosto de chamar de pit stop. Então, não importa o quanto você está correndo, o carro de Fórmula 1 anda a 300 km por hora, mas ele para. Ele tem um pit stop. Ele para trocar o pneu, ele para reabastecer, ele para fazer um reparo. E é uma parada breve. No caso do carro de Fórmula 1, ele para ali por segundos. E nós queremos trabalhar, nós queremos resolver problemas, nós queremos enfrentar obstáculos e desafios, mas não paramos para reabastecer. E veja, a inteligência espiritual é a inteligência que comanda todas as outras. É natural você sentir raiva? É natural. Raiva é uma emoção natural. Você sente raiva. Você sente repulsa, nojo? Sente. Sente tristeza? Sente medo? Sente. É natural. Mas você vai se entregar a essas emoções? Não. Porque a sua inteligência espiritual tem que comandar a sua inteligência emocional. Você, usando a sua inteligência emocional, você olha para suas emoções, você aceita as suas emoções, você regula, mas aquilo precisa de um sentido, de uma direção, de um propósito. Quem dá o sentido? A inteligência espiritual. Eu me relaciono, tenho a relação afetiva, tenho os meus deveres, preciso cuidar, proteger, demonstrar amor e carinho e receber amor e carinho, mas isso consome as minhas energias. Isso requer um esforço tremendo. Se eu não tenho uma inteligência espiritual para comandar as decisões, eu posso desistir do relacionamento, eu posso colocar tudo a perder, eu posso desanimar, eu posso apresentar comportamentos destrutivos para o meu relacionamento, tudo por falta de objetivo, tudo por falta de propósito, de sentido, de significado. Quem dá sentido e significado é a inteligência espiritual. É a inteligência espiritual que organiza a nossa vida. A inteligência espiritual, ela ordena o nosso intelecto, nossas emoções, nosso corpo, nossa saúde, nossa imunidade. A inteligência espiritual produz ordem. Ela, diante do caos, transforma
tudo em ordem. Quem transforma o caos é a inteligência espiritual, a nossa força co-criadora, o nosso poder co-criador. A inteligência espiritual também unifica, porque o mundo é um mundo da diversidade, da diferença, dos choques. A inteligência espiritual é aquela capaz de unificar. E por que ela é capaz de unificar? Porque ela não está presa às aparências. A inteligência espiritual enxerga a essência. Ela não se prende à cor da pele, etnia, língua, condição social, porque ela não está presa às formas. Ela está conectada com a essência, não com a forma. Se eu não cultivo a inteligência espiritual, eu não consigo trazer ordem e harmonia para a minha vida. Eu não consigo unificar os aspectos dissonantes da minha vida. Mas para fazer isso, tem que ancorar. Para fazer isso, tem que proteger. Eu preciso ter pit stops durante o dia, pit stops durante a semana, paradas para cultivar, para reabastecer, para incrementar, para desenvolver. É aquele momento em que você afina o instrumento, é aquele momento em que você vai amolar a lâmina. Sem esses momentos de refinamento, sem esses momentos de cuidado, você está caminhando às cegas, como uma pessoa ingênua, acreditando que o bem não será atacado, acreditando que o bem não será fustigado, acreditando que o bem não será assediado. Será sim. O bem sempre é assediado, atacado, fustigado. O bem sempre vai sofrer as armadilhas do mal. Por isso ele tem que estar vigilante, por isso ele tem que se proteger. E para a gente dar um exemplo prático disso, eu vou fazer algo aqui agora nessa live. Eu vou abrir para vocês que estão assistindo essa live, eu vou abrir uma página ao acaso. O que será que está reservado para vocês, para mim, para todos nós que estamos aqui nessa live? Quem gostou da ideia, digita sim. Gostou da ideia? Quer receber uma mensagem agora? Vamos ver qual que é a mensagem que está reservada para a gente? Gostaram? Vou abrir aqui então, hein? Vou abrir aqui. Vou abrir na sincronicidade. Porque a vida é cheia de sincronicidade. O tempo não transcorre em vão. O tempo é repleto de significado. Já diria Berger. O tempo significativo. Vamos abrir aqui, vamos ver qual mensagem está reservada para a gente. Vamos lá. Olha isso! Caiu na mensagem do dia 9 de julho. Mensagem 190, de um total de 365 dias, né? Mensagem 190 do devocional. Esse aqui é o meu devocional que eu fiz com o Saulo, né? Acabamos de lançar. Conquistas eternas. Eles perecerão. Tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido. Hebreus 1. A transitoriedade do mundo material é um lembrete constante de que nossas verdadeiras conquistas são espirituais. Olha isso! Abri aqui agora. Tudo o que podemos ver e tocar, por mais grandioso que seja, acabará por desaparecer. Um dia, até mesmo as maiores obras humanas e as tecnologias mais avançadas cumprirão seu ciclo. No entanto, é através dessas experiências temporárias que temos a oportunidade de crescer e aprender, enriquecendo o espírito de maneira duradoura. Este processo de aprendizado é a verdadeira conquista, que nos acompanha além do que é palpável. O mundo é uma escola e cada experiência nos oferece lições valiosas.
para o desenvolvimento interior. Ao invés de nos apegarmos às posses materiais e suas ilusões de permanência, devemos nos concentrar em como podemos utilizar essas experiências para o bem maior. Servir, trabalhar e aprender são os caminhos para fortalecer o espírito. Olha aí o tema do fortalecimento que eu acabei de falar. Quando ajudamos a construir, seja literalmente ou metaforicamente, adquirimos conhecimentos que permanecem conosco, enquanto as próprias construções um dia se desfazem. A verdadeira vitória está em como essas experiências moldam a nossa essência. Nesse contexto, tanto a abundância quanto a escassez têm papel crucial. Ambas são temporárias, mas oferecem oportunidades distintas de aprendizado. A disciplina e a moderação se destacam em tempos de necessidade, enquanto a generosidade e a responsabilidade ressoam em tempos de fartura. O desafio é reconhecer que essas condições são efêmeras e que o que realmente importa é o que adquirimos para o espírito. Assim, cada situação se torna uma chance de evoluir e de gravar na alma um tesouro que jamais se desgastará. E aqui vem o desafio do dia. Reflita sobre uma situação atual em sua vida, seja de abundância ou desafio. Pergunte-se: qual lição espiritual eu posso extrair dessa experiência? Dedique um tempo para identificar essa lição, como ela pode enriquecer seu crescimento interior. A verdadeira riqueza é imortal, encontrada na experiência e progresso espiritual. Que coisa linda, hein, gente? Que sincronicidade essa mensagem cair aqui nessa live, quando nós estamos comentando exatamente dos defensivos da nossa espiritualidade, da necessidade de cuidar e proteger a nossa espiritualidade, e exatamente cai essa mensagem. Que coisa linda, né? E veja, o devocional, esse devocional ele começa no dia 1º de janeiro, né? Ele começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. E caiu exatamente uma mensagem aqui de julho, né? E olha que coisa boa. Enquanto nós estávamos lendo essa mensagem, essa experiência que todos nós vivemos aqui agora, foi uma experiência de quê? De ancoragem. Todos nós fizemos uma ancoragem da nossa espiritualidade. Eu não sei vocês, mas todos nós agora estamos um pouquinho mais alegres, com um pouquinho mais de esperança, com um pouquinho mais de equilíbrio, esperançosos. Por quê? Porque fizemos uma ancoragem, cuidamos e protegemos a nossa espiritualidade. Minhas amigas, meus amigos, era essa mensagem que eu queria trazer, não só uma mensagem, mas também uma parte prática, e o que eu fiz exatamente agora no final dessa live foi uma ancoragem. Eu trouxe o conceito de ancoragem espiritual e dei um exemplo prático para você aqui nessa live. Eu espero que o seu dia termine com muita paz, com muita espiritualidade e que amanhã você continue fazendo ancoragens para que você tenha um dia muito produtivo, mesmo que tenha desafios, dificuldades e obstáculos, que você possa reabastecer o seu espírito para enfrentar com coragem, com bravura e com equilíbrio. Uma noite maravilhosa para você. Boa noite!